Olá, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar sobre o switch. Ok, o switch é uma outra forma de se trabalhar com decisões, ou seja, é uma outra estrutura de decisão e pode somente verificar uma relação de igualdade. Ou seja, não pode-se usar operadores de comparação. O case, que é o que já vamos poder visualizar a seguir, compara o que fora definido em si próprio com o conteúdo do argumento que fora definido no switch. O default, que é algo que também já vamos ver, é executado quando o conteúdo do argumento que fora definido no switch não for encontrado em nenhum case. Ou seja, quando o resultado da comparação não funciona de forma eficiente. Ou seja, não existe. Ok. Vamos começar por criar então aqui uma variável do tipo char. Ou seja, vamos chamar de caso, que é um valor de... Atenção que aqui usa-se apóstrofos e não aspas, porque as aspas, neste caso, são para as strings e os apóstrofos são para o char, ok? E só se pode usar apenas um caractere. Daí se chamar char de caractere. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar a trabalhar com o próprio switch. E como é que se trabalha com o próprio switch? Como é que se cria um switch? Para isso, escrevemos switch. Vamos colocar, entre aspas, o determinado argumento que queremos comparar com cada caso. Portanto, vamos chamar o argumento, neste caso a variável caso, abrir e fechar chavetas. Ok. Neste momento, já sabemos que o argumento que vamos comparar com cada caso é então a variável que também tem o nome caso. Neste momento é A. Ok. E vamos criar três casos. O A, o B e o C. E depois vamos usar então um caso que seja default. Caso não exista nenhum dos casos em cima, será então escolhido automaticamente o default. É como se fosse um else, ok? Vamos então assim. Vamos criar um caso e como é que se cria? Escreve-se case. Aqui vai-se colocar, por exemplo, o caso A. Atenção! Isto é muito importante. Se o argumento aqui, ou seja, se esta variável for do tipo char, nós só podemos colocar aqui em case, à frente do case, para comparar algo que também seja do tipo char. Por exemplo, se eu colocar uma string e começar a escrever, isto não irá funcionar porque nós estamos à espera sempre, não de uma string, mas então sim de um char, ok? Portanto, se eu tivesse aqui uma variável do tipo inteiro, só podíamos usar então aqui algo que fosse do tipo inteiro. Se fosse uma string, algo que fosse uma string, ok? Portanto, espero que tenham percebido. Ou seja, o tipo que está aqui é o tipo que podemos comparar. Portanto, aqui vamos colocar o A e vamos escrever o seguinte: system.out.println o caso A existe. Ponto de exclamação, ponto e vírgula. Ok. Portanto, temos então um caso criado, agora precisamos é de finalizá-lo. Por isso, escrevemos então o dado break, que é algo que já vamos perceber ainda melhor num dos próximos vídeos, não se preocupem em perceber já, mas basicamente o break é para finalizar o determinado caso. E vamos ter isto em todos os casos, só como no caso default. Ok. Portanto, o caso A existe. Se executarmos este pedaço de código, vamos poder ver que o que será impresso na linha de comandos será que o caso A existe. Ou seja, foi comparado o conteúdo da variável caso com o que está neste determinado caso. Ou seja, A como é igual aqui. Neste caso, como eu disse, o switch só se pode verificar uma relação de igualdade, neste caso comparação, que é o caso. Ou seja, é como se tivesse aqui um if se caso fosse igual a A, ok? Vamos fazer mais dois casos. Neste caso, o B e o C. Vamos então aqui colocar B. Aqui o C. Aqui é a mesma coisa. B, C. Atenção que aqui podemos colocar a quantidade de código, de linhas, neste caso, linhas de código que nós quiséssemos, ok? Bastava apenas ter o break no fim. Se executarmos este pedaço de código, por exemplo, colocamos então aqui o caso C, o que irá acontecer é que o que será impresso será então o caso C existe. Portanto, nós passamos primeiro pelo caso A, comparamos, ou seja, C não é igual a A, portanto passamos para o próximo, B não é igual a A, portanto passamos para o próximo, e pelos vistos C é igual a C, portanto será impresso é que temos aqui o caso C existe. Ok, vamos imaginar que agora temos então aqui o caso D. Este caso não existe. Portanto, o que é que irá acontecer? O que irá acontecer é que não será, então, impresso nada, porque não temos nenhum caso D, nem temos um caso default. Para isso, vamos criar, então, um caso default. Ou seja, o caso default, volto a relembrar, é executado quando o conteúdo do argumento que for definido no switch não for encontrado em nenhum case. Neste caso, quando o conteúdo desta variável não for igual a nenhum
caso, ou seja, não houver nenhuma relação de igualdade. Portanto, será default. E vamos escrever o seguinte. System.out.print ou println. Peço desculpa por esses determinados erros. Vamos colocar aqui new sem vírgula, que é algo que também já aprendemos. Vamos só fechar aqui com o ponto e vírgula. Fazer aqui um append. E escrever o seguinte. O caso, espaço, fazer um outro append. Colocar então aqui o determinado caso, ponto append. E vamos escrever que o caso x não existe. Ok, colocar aqui novamente o break. Então, temos então o nosso pedaço de código já feito para este vídeo. Agora só temos que executá-lo e perceber o que acontece. Ok. Portanto, o que foi aparecer agora foi que o caso D não existe. Porquê que apareceu o caso D não existe? Da seguinte forma. Ou seja, nenhum dos casos que nós temos aqui tem o D. Ou seja, o D não existe. Portanto, o que vai acontecer é que, tal como este aqui, ou seja, o caso A não é igual a D, nem o B é igual a D, nem o C é igual a D, é como se o default fosse então o else quando estamos a falar de if, else if e else. Ou seja, é sempre a última opção. Ou seja, caso não exista, o que irá ser impresso é então que o caso X, que neste caso é o D, não existe. E temos então essa informação na linha de comandos. Ok, no próximo vídeo vamos começar a falar sobre ciclos. Neste caso, o próximo vídeo será sobre o ciclo for. Portanto, é importante não perderem, pratiquem o que aprenderam hoje e happy coding!